Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista e internautas, estamos começando agora o nosso programa desta terça-feira, dizendo que o senador Cid Gomes tem falado muito nos últimos dias e acaba se atropelando. Agora, ele disse que pode abrir mão da reeleição para o seu irmão Ciro. Ora, Cid disse em várias oportunidades, principalmente no ano passado, quando algumas pessoas diziam que ele deveria ser candidato a governador, ele dizia que não tem mais interesse em disputar mandato eletivo. Vou cumprir o restante do meu mandato de senador, que termina em janeiro, 31 de janeiro de 2017. E depois vou cuidar de minha vida particular, segundo ele, por estar preocupado com o futuro de sua família, mulher e filhos. Cid está plantando eucalipto na região do Baixo Acaraú. Antes, ele estava fazendo galpões para alugar a grandes empresas. Um desses galpões, talvez o maior, que ficava aqui no município de Caucaia, ele acabou vendendo por pouco mais de 10 milhões de reais em 2021 ao senador suplente Prisco Bezerra, primeiro suplente dele próprio, Cid, para quem ele chegou a tirar licença no início do mandato de senador. As restrições do deputado federal Eunício Oliveira e do deputado estadual Zezinho Albuquerque para que o governador Elmano acolha como mais um aliado o PSD de Domingos Filho, está dificultando a relação com o próprio senador e ministro da Educação, o ex-governador cearense. Os dois, Eunício e Zezinho, são inimigos de Domingos Filho, ex-vice-governador do Ceará, quando era do MDB. O senador e ministro da Educação, Camilo Santana, tentou contemporizar a situação para que Domingos fizesse parte da base aliada do governador Elmano. Mas os dois, Eunício e Zezinho, estão irredutíveis. O PSD de Domingos na Assembleia, com 3 deputados estaduais, já faz parte da base aliada do governo Elmano. Há um compromisso do governador Elmano e do senador Camilo, firmado conjuntamente com todos os aliados de Elmano na campanha eleitoral do ano passado, de que os cargos do governo e os apoios políticos dos dois, Elmano e Camilo, nas eleições municipais do próximo ano, serão dados unicamente aos aliados da campanha. Quem não quiser apoiar o governo não deve ter participação do governo. Ou melhor, quem quiser apoiar o governo não deve ter participação do governo,
e nem o apoio deste na disputa municipal do próximo ano. O compromisso foi firmado pelo fato de, nos governos anteriores, inclusive o de Camilo, os novos aliados que tinham sido adversários da campanha eleitoral chegavam a participar das benesses governamentais em igualdade de condições ou até em melhores situações que os apoiadores de primeira hora. Para evitar a repetição disso, os apoiadores de Eumano na eleição de 2022 exigiram o tal compromisso. O jornal Valor Econômico, em sua edição de hoje, tem uma matéria sobre o problema da articulação política do governo Lula. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que dias após a Câmara dos Deputados impor a primeira grande derrota para o governo no plenário da Casa, lideranças de partidos que fazem parte da base aliada do governo no Congresso esperam encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda nesta semana. Na avaliação de parlamentares, o encontro deve ser marcado por cobranças mútuas. Segundo apurou o Valor, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, tem sido responsável por convidar líderes de legendas aliadas do Palácio do Planalto a participar de uma reunião de alinhamento. Os convidados trabalham com o cenário de que Lula participar do encontro. Nessa conversa, o próprio Padilha e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estarão presentes, mas a expectativa de líderes partidários é de que Lula conduza a reunião para tentar melhorar a interlocução do governo com o Congresso. A jornalistas, Padilha admitiu derrotas no Congresso, mas negou ser marinheiro de primeira viagem e sugeriu contar com o apoio de Lula para seguir nas negociações. Estou sendo advertido aqui de um erro cometido logo no primeiro comentário. O mandato do senador Cid Gomes só termina em janeiro, 31 de janeiro de 2027. E não em janeiro de 2017, como nós afirmamos aqui. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo. E já estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. A briga surda entre os deputados Romeu Aldigueri e de Assis Diniz, respectivamente, líder do governo e líder do PT e da base aliada na Assembleia Legislativa. De Assis é do mesmo PT do governador Eumano e Romeu é da parte dissidente do PDT. Os dois, discretamente, brigam por prestígio junto à bancada governista. Do que isso vai dar, só o tempo dirá. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes locais e nacionais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Rio de Janeiro sediará a cúpula de chefes de estados do G20 em novembro de 2024, de acordo com o governador. O G20 reúne 19 países, entre eles o Brasil, além da União Europeia. Sua presidência é rotativa. A nação que preside o G20 também recebe o encontro de cúpula realizado anualmente.
O Supremo Tribunal Federal forma maioria para validar decreto de Lula que vetou a redução do PIS e COFINS. Ano passado, Hamilton Mourão, então vice-presidente, havia reduzido essas alíquotas pela metade. Lula, em 1º de janeiro, revogou a medida e manteve em vigor por 60 dias. Ao determinar a suspensão dos processos e a validade do decreto de Lula, o até então ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que a medida cumpriu todos os requisitos constitucionais e que as decisões judiciais conflitantes sobre o tema permitiram que o Supremo avaliasse se o ato normativo era constitucional. O presidente da República, Lula, participa de inauguração hoje de linha de produção de aviões de caça em São Paulo. O contrato de empresa sueca Saab com a Força Aérea Brasileira prevê a entrega de 36 aviões até 2027, além de transferência de tecnologia para o país. E aos 37 anos morre o deputado federal Davi Miranda. O presidente Lula lamentou a morte do deputado do Rio de Janeiro no Twitter, um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre a indústria automobilística. O governo discute como retomar o carro popular e baixar o preço para até R$50 mil. Esse debate envolve montadoras, revendas e também a União, mas mesmo entre os fabricantes há resistência de ideia. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete a coluna de Mira Leitão, que fala sobre proibições, aumentos para servidores, concursos e renúncias fiscais, as novas travas do arcabouço fiscal. O Congresso Nacional já tem lista de medidas para modificar o projeto, como o aumento de capital de estatais. Temos também destaque a coluna de Bela Megali, fala sobre o alerta vermelho entre os bolsonaristas sobre segundo celular de Mauro Cid. 3 aparelhos celulares foram apreendidos pela Polícia Federal na residência do braço direito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a coluna de Malu Gaspar fala sobre o depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele passou a achar bom politizar a sua prisão. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que o novo número 2 de Fernando Haddad deixa diretoria do WhatsApp para assumir cargo na Fazenda. Durigan defendeu o aplicativo em discussões do PL das fake news. Apesar de descrito como habilidoso, ele é alvo de dúvidas. E também temos sobre o governo Lula que emenda de ministro vira obra que empurra água da chuva para dentro de casas. Juscelino Filho nega a responsabilidade ao direcionar verbas para projeto de baixa qualidade. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, fala da posição do governo em relação à indicação dos nomes para a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar no Congresso Nacional responsabilidades de pessoas públicas nos atos de vandalismo do 8 de janeiro em Brasília, quando foram depredadas as sedes do Congresso Nacional, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Vamos ouvi-lo. Eu quero entender agora por que a oposição até agora não indicou os membros para a CPMI. Eu acho que eles estão indo lá porque não conseguiram sustentar a sua teoria terraplanista, que tinha na CPMI como o grande instrumento para sustentar a sua teoria terraplanista, não conseguiram até agora, talvez estão inventando outras coisas para fazer. A CPMI vai colocar uma pá de cal na teoria terraplanista de quem a vítima é a responsável pelos atos terroristas. Nós vamos nessa semana, tanto do Senado quanto da Câmara, acelerar a indicação dos membros do governo, da base do governo, para a CPMI, para que a gente possa falar. 3 questões nós falamos são centrais e decisivas. Primeiro, a apuração. A apuração que está sendo feita pela Polícia Federal, pelo Ministério da Justiça e pelo Judiciário. Aliás, na semana passada, demos um passo além na apuração em descobrir envolvimento de assessores diretos do ex-presidente da República em movimentações golpistas, antidemocráticas, sinalizando, inclusive através de áudios, a participação direta desses
assessores diretos do ex-presidente da República. A apuração continua, Ministério da Justiça, Polícia Federal, mais de 1.300 pessoas já indiciadas. No Judiciário acolheu já cerca de 200 pessoas como réus e continua o passo fundamental dessa apuração. Nós vamos até o fim para saber quem financiou, quem organizou, quem mobilizou os atos terroristas. Inclusive a AGU já conseguiu bloquear mais de 20 milhões de reais de bens daqueles que foram identificados como financiadores dos atos terroristas. Segunda prioridade, segundo caminho, manter a votação e o calendário central prioritário do governo. Como eu falei, são 5 grandes prioridades, 3 delas nós já vencemos o calendário, tem 2 prioridades ainda, que é concluir a votação dos programas sociais que foram recriados através das MPs e concluir a votação do marco fiscal. Esse calendário dos 2 está sendo absolutamente cumprido e tenho certeza absoluta que vai ser cumprido sem qualquer interrupção. E terceiro, é enfrentar a narrativa política, o debate político que está em torno da CPMI. Nós vamos enfrentar, ter maioria e colocar uma pá de cal nessa teoria terraplanista. Bom, o ministro Alexandre Padilha precisa ter mais cautela ao falar sobre a CPMI. Até hoje, não mudou a regra, ainda até hoje vale aquela máxima de que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPI é privativo de uma das 2 casas do Congresso, da Câmara ou do Senado, e a CPMI é privativa do Congresso Nacional. Desde muito tempo se sabe que qualquer uma das 2 sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. O curso de uma investigação dessa, pela sua natureza, que é eminentemente política, o curso dela é surpreendente. Aqui e acolá, ou aqui e acolá não, aqui e acolá sempre surge uma novidade não interessante para o governo. A CPI sempre é para investigar atos do governo. Do mesmo modo que o ministro Alexandre Padilha admite que a CPMI foi um tiro no pé do pessoal da direita, esse pessoal da direita pode trazer alguma complicação para o pessoal da esquerda e o próprio governo no curso da CPMI. Aliás, essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito vai ser instaurada por provocação de um deputado federal cearense, deputado André Fernandes. Agora é o momento de chamarmos o nosso segundo intervalo e já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O ministro Wellington Dias destaca a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em garantir o primeiro documento a quem não o tem. A campanha foi iniciada nacionalmente ontem. Vamos ouvir o que diz o ministro Wellington Dias. Se temos 2.700.000 brasileiros e brasileiras das mais diferentes idades, alguns que já tiraram e por alguma razão não consta mais, não tem, não consegue mais a localização e precisa de uma segunda via. E é a partir do Registro de Nascimento que nascem outros documentos, o CPF, a identidade, a carteira do trabalho e tantos outros importantes documentos,
o título eleitoral, enfim. Então, por esta razão, não poderia deixar o MDS e estar junto aqui nesse trabalho. A ministra Simone Tebet, do Planejamento, esteve na manhã de hoje no Senado falando sobre o orçamento da União. Atualmente, no Congresso Nacional, está em discussão o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, base para o orçamento anual, que será votado pelo Congresso Nacional. O orçamento anual será votado pelo Congresso Nacional nos 3 últimos meses deste ano. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que está em discussão no Congresso, precisa ser votado até o início do recesso parlamentar de meio do ano. É porque, depois da sua aprovação, os técnicos do governo começam a trabalhar no orçamento anual, que será votado nos 3 primeiros meses, ou melhor, nos 3 últimos meses do ano, porque ele passa a vigorar o orçamento anual a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano. Repetindo, o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias é o cearense deputado federal Danilo Forte. Ele é que está fazendo o relato desta matéria. O orçamento anual, que será votado a partir de outubro, será o primeiro do governo Lula, que hoje está administrando o país com o orçamento feito no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir o que diz a ministra Simone Tebet. O Brasil hoje tem um déficit fiscal e social imenso. Nós saímos da pandemia com 700 mil mortos e muito mais empobrecidos. O mundo saiu empobrecido. São 33 milhões de brasileiros, voltamos para o mapa da fome. Eu trago apenas 3 números entre tantos números para não começarmos o dia mal, né? São 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 40 milhões com algum tipo de insuficiência alimentar, de alguma forma não tem as 3 refeições do dia, pula uma ou guarda o almoço para sobrar para o jantar para não dormir com fome. Dentro desse cenário, nós ainda temos um cenário tão caótico quanto que as últimas informações que temos, inclusive pelo IBGE e estudos pelo IPEA, mais ou menos 43 a 45% dos nossos jovens não têm proficiência em matemática, em leitura e, salvo engano, em ciências. Então, diante de tudo isso, nós temos um Brasil para transformar. O que se agrava é que nós não temos planejamento. O Brasil não tem cultura do planejamento. Sem planejamento, nós cobramos muito impostos e cobramos mal. E gastamos muito dinheiro público e gastamos mal. Diante desse cenário, nesses últimos 4 anos, em função de toda essa desordem, fruto da pandemia, mas a desordem de não termos planejamento, começamos, e o Congresso Nacional, nesses 8 anos, eu sou testemunha disso, procurou fazer o que era possível, mas nós acabamos tendo que fazer puxadinhos. Diante de lobbies legítimos de setores produtivos, nós tivemos que construir uma colcha de retalhos. E faltou, diante desse cenário, começou a se faltar recursos para muita coisa essencial. Quase 5 anos sem atualização de merenda escolar, 4 anos sem se construir uma casa no programa Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, para quem ganha até um salário mínimo e meio, entre todas outras as demandas. Tudo isso para dizer e justificar que foi necessário uma PEC da transição. Com esse pronunciamento da ministra Simone Tebet, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado pela audiência. Letícia.
Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!